GC Sport TV natalino, aproveitando o espírito de paz para enfatizar a arte do guerreiro. A sabedoria milenar oriental tem um recado para nós, lutadores impregnados de cultura ocidental. O silêncio é a arte do guerreiro. A meditação é a espada. Tira tudo que nos serve. É entrar em estados de vazio, de 100% ali, corpo, mente e espírito. Eu e meu adversário. Vontade, coração, sangue, suor, porque na luta é sempre pior, sempre. A vida te bate muito mais forte que uma dorzinha a mais faz parte. Eu não luto pela medalha. O treino para mim é importante, o caminho. É por isso que eu treino. É para isso que eu vivo. O boxe chinês está muito longe de ser uma coreografia cinematográfica de O Tigre e o Dragão. Das lições teóricas aos golpes de extrema pegada, o Sanshou é uma arte marcial completa. E ao contrário do que os desavisados pensam, a técnica ensinada se adaptou tão bem e ficou tão moderna que já pode e deve ser praticada por lutadores de MMA. O jiu-jitsu e o Machida Karatê enfrentaram muito preconceito antes de conquistarem o reconhecimento. E o Sanshou vem trilhando um caminho de persistência e eficiência que certamente chegará à popularidade merecida. Sanshou, se a gente for verificar o que significa, né? San significa livre, shou significa mãos. Então é a parte desportiva da arte marcial chinesa no campo amador. E nós temos também o Sandá, San livre e Dá golpear, que já é a parte profissional que vem crescendo muito no Brasil e no mundo. O Sanshou é dividido em 3 departamentos, técnicas de mão, técnicas de perna e técnicas de queda. Então hoje um diferencial em comparação às outras modalidades de luta acaba sendo a queda. O lutador sendo bom em trabalho de antecipação de queda, preserva ele de troca de golpes e o que faz ele não só a soma de ponto, como até finalizar uma luta. Então o Sanshou ele poderia ser um item que vai enriquecer muito o trabalho de um praticante de MMA. Pode derrubar, não pode inverter. A técnica hoje de um lutador de jiu-jitsu, ele faz uma projeção e essa projeção é para colocar o adversário no chão e em cima disso você utiliza de uma técnica de imobilização. Já o Sanshou não. A própria queda vai fazer com que você ou finalize o adversário, se não finalizar já iria minar o adversário, o que facilitaria um processo de finalização. Olha o quadril aqui, eu vou bater o quadril para dentro, eu vou entrar e bater o quadril para dentro. Se você pegar o boxe chinês, treinar algumas outras modalidades, com certeza vai acrescentar, como o Lyoto Machida. Ele é campeão do Ultimate Fight, ele é do Karatê, mas ele treina Jiu-Jitsu, ele tem conhecimento de outras artes, né? As artes marciais elas foram criadas com o objetivo de desenvolver o ser humano de uma forma holística. Então quando a gente fala da parte desportiva, a gente precisa ficar muito atento e ser cauteloso, porque muitas vezes a gente incentiva um atleta somente à busca de resultado. E nós temos ainda muito forte isso dentro das artes marciais chinesas, mesmo trazendo para a linha desportiva, para se utilizar dessa experiência para que ele use esse processo como um processo de autoconhecimento, para que ele consiga desenvolver. Ele não busque só a vitória, ele não busque o prêmio e que ele busque a lição. Porque se ele buscar a lição, a derrota vai ser uma lição, a vitória vai ser uma lição, vai ser sempre um processo de evolução. E essa sempre foi a proposta da arte marcial. Então, mesmo nós estamos no campo desportivo, a gente não pode perder a essência que lá atrás trouxe as artes marciais.